Mestre Jesus se faça presente hoje e sempre. Estamos aqui mais uma vez para a continuidade do estudo do livro Fonte Viva, de Francisco Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição de hoje é a de número 97, a palavra da cruz. A epístola de Paulo a 1 Coríntios, capítulo 1, 18, nos diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Emmanuel vem nos elucidar esta epístola, dizendo: a mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirológico do Mestre, situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta, o abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si mesmo, de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo das reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio, ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem conto, à maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos, mas todos nós, que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o Mestre, e o Mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. No meu singelo entendimento, esta lição sobre a cruz, ela representa tudo aquilo que nós trabalhamos na nossa jornada e que focamos para sermos melhor. A cruz, para mim, simboliza os defeitos e os vícios, que através das várias encarnações precisam ser expurgadas do nosso ser, para que aí sim possamos caminhar em paz, tranquilos, retornando a Deus. Muitos de nós ainda teimam em se manter presos a essas situações, e não se esforçam para traduzir em coisas melhores a sua caminhada. Então, continuam agindo no mal, continuam se envolvendo nos mais diversos vícios que esta vida material que está aí fora permite a cada um de nós, se nós assim o quisermos. Mas a liberdade para aqueles que fortaleceram sua fé, acreditaram na palavra do Mestre, entenderam o que a cruz significava. A cruz significa as dificuldades
que nós enfrentamos na nossa encarnação e o quanto ela vai se tornando leve se nós formos trabalhando, até o momento em que ocorra o desencarne, e esse desencarne possa levar ao plano espiritual um espírito mais leve, um espírito até mesmo redimido em relação a essa situação. Então, a nós individualmente cabe que nós melhoremos o nosso ser, que trabalhemos para eliminar os nossos defeitos, trabalhando também para a eliminação dos nossos vícios, deixando com que as nossas virtudes que estão instaladas em nós, mas estão represadas, estão retidas no fundo do nosso ser, porque entendemos que neste mundo material onde encarnamos, é mais fácil trabalhar com esses pesos, mas vai chegar um momento em que esses pesos realmente vão significar algo muito forte em nós, fazendo com que a gente busque auxílio, não é? Dessa forma é que nós chegamos às entidades religiosas que procuram dar o auxílio, não importa qual seja ela, né? Pode ser no catolicismo, pode ser numa igreja evangélica, pode ser numa casa espírita, pode ser num terreno de umbanda, não importa. Tem que ser onde eu me sinta melhor, para que eu alivie e entenda como aliviar o peso da cruz que cada um de nós carregamos neste momento, né? Buscando esse redimir que a lição nos traz, para que, mais uma vez, repito, possamos retornar no momento do nosso desencarne, tá? Que representa simbolicamente o ato da crucificação, para que a gente retorne ao plano espiritual mais leves, mais tranquilos. Alguns podem perguntar, poxa vida, mas se defeitos e vícios causam uma necessidade de transformação e o peso da cruz, não faz sentido que um ser como Jesus, que não tinha defeitos, que não tinha vícios, que trabalhava dentro do amor e sempre pelo bem, fosse crucificado. Na realidade, quando Jesus vem, quando ele encarna entre nós, ele vem para ensinar e exemplificar, né? Então, ele carrega a sua cruz, que era uma cruz simbólica, de uma forma serena, sofre, claro, porque aquele artefato de madeira tinha um determinado peso, mas era uma simbologia. Como em muitos outros eventos, Jesus se utilizou de parábolas, que são simbologias para que haja um melhor entendimento. Então, se carregar a cruz, passar por aqueles 15 atos que simbolizam o caminho, até o momento em que ele é crucificado, representa para a gente a nossa caminhada ao longo da vida encarnada, né? Podemos traduzir a nossa jornada também nesses 15 atos. E como que nós vamos atuando e classificando cada um deles ao longo da nossa jornada? Nós vamos ressignificando cada passagem, nós vamos alterando o nosso posicionamento e o nosso entendimento em relação a essas dificuldades, a esses problemas. Nós vamos trabalhando isso, não é? Para que nós possamos ter um desencarne tranquilo e possamos, a partir daí, estabelecer uma nova jornada, podendo reencarnar na sequência aqui no plano terreno e com uma cruz muito mais leve ou até mesmo sem nenhuma cruz, para que a gente possa exercer uma atividade de levar
somente o bem adiante? Precisamos refletir sobre isso, né? Precisamos entender o que significou esta passagem de Jesus, o ato da crucificação, né? Para que possamos relacionar cada uma daquelas etapas à nossa vida. Há momentos em que caímos, quando Jesus cai, porque já se encontrava cansado e o peso da cruz era muito forte. E aí vem alguém e ele ajuda a levantar a cruz. Não é assim conosco, quando a gente cai? Não sempre tem alguém que vem para nos levantar? Não temos sempre alguém que vem para secar o suor do nosso rosto por tudo aquilo que nós estamos passando, por todas essas dificuldades? É assim que nós devemos buscar e entender a passagem da crucificação de Jesus. Ela simboliza tudo isso que nós vivenciamos na nossa vida e que precisamos transformar para que, ao final, possamos efetivamente nos libertar desses pesos que nos atormentam, que nos dificultam. Penso que é essa a reflexão que eu gostaria de deixar aqui sobre esta passagem que Emmanuel nos traz através de Chico no livro Fonte Viva. Lição 97, a palavra da cruz. Que a sua cruz, que a nossa cruz, que a minha cruz possa ser trabalhada ao longo deste processo encarnatório, de forma que ela se transforme cada vez mais leve, para que as nossas caminhadas espirituais possam atingir efetivamente o ponto de encontro com Deus, o nosso Pai, aquele que nos criou e que nos dá essas oportunidades. Mais uma vez, que Jesus esteja presente no coração de cada um e que a jornada seja leve, porque o jugo nos é possível carregar. Fiquem em paz.